Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares, e esse vídeo aqui eu resolvi fazer ele para falar um pouquinho com as pessoas que vão fazer a sua constelação familiar pela primeira vez, para daqui a pouco conseguir sanar algumas dúvidas que as pessoas têm antes de fazer a sua constelação. Antes de tudo, sobre as bases da constelação familiar, eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu sugiro muito fortemente que você que vai fazer a sua constelação familiar pela primeira vez, dê uma olhada nesse vídeo, né? Passe, ele é um vídeo um pouco longo, ele tem 1 hora de duração, mas vale a pena ver esse vídeo porque daqui a pouco você vai sanar algumas dúvidas e ter alguns esclarecimentos, e isso vai poupar um pouco do tempo da sua sessão, né? Você vai poder ter um tempo mais dedicado para você mesmo na sessão do que para ficar escutando teoria, que às vezes é um tanto quanto chato antes de um grupo ou de um atendimento individual ficar escutando teoria da constelação, o que é necessário, porque sem essa base do que é a constelação, dos fundamentos da constelação, do que são as 3 ordens do amor, do que é o campo, do que é ressonância mórfica, a pessoa fica, digamos, boiando no processo. A maioria das pessoas que eu conheço que dizem que fizeram constelação familiar e não gostaram da sua constelação familiar são aquelas pessoas que não tiveram o devido esclarecimento. Não é uma questão, geralmente, da pessoa que não entendeu o que é constelação, mas do profissional que atendeu a pessoa e não explicou o que ia acontecer na constelação familiar. Então, as bases teóricas da constelação familiar, eu sugiro que vocês vejam nesse vídeo, que eu vou colocar o link dele aqui embaixo na descrição, que é uma live que eu fiz há um tempo atrás, né? É o primeiro episódio de uma série de lives que eu faço toda segunda-feira no Facebook às 10 da manhã. Tem uma live comigo, que é o programa Constelação Familiar, um caminho para si mesmo. Indico que todos vejam, porque é um bate-papo bem bacana. Aqui as questões são mais práticas e pontuais que eu procuro trazer, que são aquelas dúvidas mais recorrentes, né, na constelação. Bom, primeira dúvida, primeira questão que eu gostaria de trazer é a questão do tema. Gustavo, eu quero fazer constelação familiar, mas eu tenho muitos temas para trazer. Eu tenho muitas coisas para tratar. E o que eu trago? Qual é o meu tema? Ou uma outra questão também que já me falaram: ah, Gustavo, eu fiz constelação já com outro profissional, foi bem bacana, bem legal, e eu tratei pai e mãe. Porque dizem que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar numa constelação é pai e mãe. A primeira coisa que a gente tem que ver é relacionamento com pai e mãe. Isso está certo, né? Na constelação não tem muito certo e errado. A gente não trabalha muito com o que é certo, com o que é errado, com julgamento sem julgamento. E realmente, nossa relação com nossos pais é a relação mais complexa que existe. E a gente vai trabalhar ela a vida toda, não é numa constelação que a gente vai resolver isso. Eu, por exemplo, eu tenho muitas questões ainda com o pai e com a mãe que preciso resolver. E eu estou nesse processo há um bom tempo de constelação. Estou me colocando em constelação há muito tempo e a cada constelação que eu facilito é como se fosse uma constelação que eu fiz. Então, realmente, constelação de pai e mãe, a relação de pai e mãe é algo que a gente vai ter que trabalhar muito durante a vida inteira. Só que o meu ponto de partida do trabalho, como eu trabalho, relação de pai e mãe é algo que afeta 90% das nossas questões. Financeiro, relacionamento, trabalho, saúde. 99% dessas questões não tem como eu fugir da minha relação com pai e com mãe. Porque a gente vem para o mundo através de pai e de mãe. A nossa primeira relação, nosso primeiro relacionamento, quando nós somos ainda quase nada, no sentido de self, nós não temos nosso self formado com pai e com mãe. Então, tudo que acontece na nossa primeira infância, até os 7 anos de idade, em relação a pai e mãe, vai surtir efeitos, vai trazer algo na minha vida adulta. Então, a gente trabalha com pai e mãe invariavelmente. Só que eu não preciso, né, trazer necessariamente minha relação de pai e de mãe numa constelação familiar. Eu posso ver isso e eu vou ver isso como consequência, né, como origem de um emaranhado, origem de um bloqueio que eu tenho. Né? Por exemplo, se eu tenho uma questão financeira, por exemplo, eu posso trabalhar isso na constelação familiar.
Eu posso trabalhar por que eu não tenho dinheiro, ou por que eu ganho dinheiro, o dinheiro nunca cai na minha mão, nunca fica na minha mão. Eu posso trabalhar saúde, eu posso trabalhar relacionamento, eu posso trabalhar questões profissionais, né? Eu já atendi pessoas que nós trabalhamos com profissão. Poxa, Gustavo, estou desempregado e eu quero arrumar um trabalho. Ok, beleza, vamos ver essa questão, né? Eu quero arrumar um relacionamento, eu quero ver como está o meu casamento, por exemplo, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero equilibrar o meu relacionamento com meu filho, eu quero equilibrar o meu relacionamento com o pai, com mãe, enfim, né? Eu peço que as pessoas tragam um objetivo positivo, né? Um objetivo para que a gente busque na constelação familiar. E essas questões de família, né, ou meu relacionamento com o pai ou com mãe, ou a exclusão de alguém lá atrás, vai muito provavelmente ser o meio para chegar ao fim. Eu vou passar por isso para chegar ao objetivo. Então eu peço, tema como um objetivo positivo. Eu quero melhorar algo na minha vida, né? E que seja na minha vida, porque muitas pessoas chegam numa constelação familiar e elas dizem, Gustavo, o meu filho, ele está com problema de alcoolismo, ou ele não consegue um emprego, ou alguma coisa nesse sentido, tá? E qual é a idade do teu filho? Ah, meu filho tem 30 anos. Bom, o filho já é um adulto, né? Quem sabe a gente não deixa ele resolver as questões dele. Ah, mas eu vi que por meio da constelação familiar, se eu mexo alguma coisa minha, se eu faço constelação, isso pode reverberar na minha família, isso pode reverberar na família. Mas quando eu me mudo, eu mexo algo em mim, isso pode reverberar na minha família. Então nós não trabalhamos na constelação familiar, não fizemos constelação para outras pessoas, não trabalhamos outras pessoas. Muitas vezes a pessoa vem e quer trabalhar uma questão do pai ou da mãe. Ah, Gustavo, eu queria resolver uma questão da minha mãe, queria resolver uma questão do meu pai. A gente não trabalha com quem não está ali. Claro, eu não faço constelação com criança, por exemplo. Então, se é alguma questão escolar ou de doença, ou saúde, melhor dizendo, né, de uma criança menor ou de um adolescente, a gente trabalha com pai e com mãe, eles que vêm fazer a constelação, ou os dois juntos, ou o pai ou sua mãe, né? Eu não constelo criança, não trabalho com a criança como cliente, mas também quando já é adulto a pessoa tem que vir por si própria, né? Então eu não trabalho para outras pessoas, né? Ver questões de outras pessoas, é sim uma questão pessoal do cliente, certo? Então ter um objetivo positivo, algo que eu quero chegar a uma mudança positiva que eu quero obter na minha vida por meio da constelação familiar. Isso não significa que a constelação familiar vai fazer assim, ó, né? A constelação familiar não é magia, não é aquele trabalho que a gente vê no post escrito, né? Trago amor em 3 dias, desfaço maldição em 13 dias. Não, constelação é um caminho, é um processo pelo qual a gente passa. Eu até recentemente coloquei no meu Facebook, no meu Instagram, um texto sobre isso, né? A constelação é um caminho, eu tenho que caminhar, né? Eu costumo dizer, a constelação familiar, ela é um processo que pode durar até 120 anos. Uma constelação familiar, a duração de uma constelação familiar é a vida toda, né? Tem pessoas que querem mexer e remexer num tema, fazendo constelação familiar atrás da outra. Isso não é legal, né? Porque a constelação familiar é uma plantinha, é uma semente que a gente planta. E a gente vai regando ela todo dia com a imagem de solução que aparece na constelação, com digamos, o resultado que a gente viu na constelação é uma imagem de solução, né? E a gente vai regando essa sementinha com essa imagem. Então não adianta querer ficar cavocando a terra e tirar a semente toda hora para ver se ela vai estar germinando ou não. Eu tenho apenas que confiar no processo e seguir, né? E isso às vezes demora. Às vezes vai demorar alguns meses, às vezes demora alguns anos para chegar ao resultado da constelação familiar. Mas se eu mudar a minha postura interna, se eu absorver aquela imagem de solução na constelação, eu vou conseguir meu resultado. Então, seria essa a questão do tema, né? E do resultado também. Tema e resultado acho que a gente tratou bem aqui, né? Se tiverem alguma dúvida ainda, comentem, coloquem seu comentário aqui embaixo do vídeo, que a gente vai tentar então daqui a pouco ou entrar em contato com você ou fazer um outro vídeo explicando exatamente essa sua dúvida pontual, né? Bom, questão do tema, acho que a gente conseguiu dar um bom panorama.
Uma outra questão é a questão da preparação. Eu preciso me preparar, eu preciso, né, ver alguma coisa, ler alguma coisa, tomar água, não comer carne, alguma coisa assim. Não tem nenhuma preparação física para a constelação familiar, né? Eu sugiro que a pessoa vá sempre com uma roupa confortável, que a pessoa, não, se for mulher, não vá muito maquiada, porque a probabilidade de chorar, de borrar a maquiagem é muito grande, né? Mas vai com uma roupa confortável, não precisa, né, ir para um encontro é, formal, é algo muito informal, né? Então vai tranquilo, não tem, né, nada do tipo, não pode comer isso, ou tem que comer aquilo, isso é tranquilo, tá? Uma coisa que eu digo sempre é, se puderem se munir de informações antes, ler livros do Hellinger, ler livros de outros consteladores, dá uma passada na minha página do Facebook, ou no meu Instagram, ou aqui no meu YouTube também. Tem bastante conteúdo, bastante material para entender melhor constelação familiar. Se achar a minha linguagem não tão boa, tem vários profissionais, tem no Facebook e no Instagram e também no YouTube tem Mário Cosiner, que é um constelador sensacional de São Paulo, Isabela Couto, que é uma consteladora de Minas Gerais, Elza Carvalho, que é uma consteladora aqui do Sul também, que ela é muito boa, e eles têm muito conteúdo, muito material bacana, né? E são esses profissionais que eu sigo também, que eu estudo com eles, né? Então eu indico que, se tem alguma dúvida ou se quer se preparar melhor para a sua constelação, que acompanhe esses profissionais, que são profissionais que eu confio, que seguem uma linha mais pura da constelação familiar, que é uma linha que eu sigo também, bem purista, bem hellingeriana, né? Então procurem ter esse, ter esse conteúdo em mãos, né, de profissionais bem qualificados, certo? Bom, questão de tema já vimos, questão de resultado já vimos, preparação da constelação familiar nós já vimos, né? Gustavo, se eu faço a constelação familiar, alguém da minha família vai mudar, né? As pessoas da minha família podem mudar? Pode ser que sim, né? Porque o que acontece? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um autor, de um escritor e um constelador alemão chamado Stefan Hausner, que ele diz que quando a gente cura uma pessoa, quando a gente traz uma solução para uma pessoa, a gente traz a solução para um sistema todo, né? Porque nós fazemos parte de um sistema, e o que toca na gente vai tocar em todos aqueles que são do nosso sistema, né? Sobre isso tem um vídeo no meu YouTube também, que eu aconselho bastante a procurarem, que é sobre ressonância mórfica, né? É uma live que eu fiz também, que é o segundo episódio da série Um Caminho para Si Mesmo, que é sobre ressonância mórfica, campos morfogenéticos, e que eu falo de uma forma bem mais completa sobre isso, né? Procurem aqui no canal do YouTube, tem esse vídeo. Mas nós temos uma ressonância, nós, dentro do nosso sistema, o que toca na gente toca nos outros integrantes do nosso sistema. Então é muito provável que, se eu mudo, as pessoas do meu sistema vão mudar. Pai, mãe, meus filhos, avós, eu vou trazer uma solução para todo o sistema. Eu vou apaziguar toda uma questão de um sistema. Claro, respeitando sempre o destino do outro. Eu não posso ir para uma constelação familiar com a intenção lá no fundo de mudar o meu pai, mudar minha mãe, mudar meu filho. Se o destino deles for ser daquele jeito, encarar aquela dificuldade, aquele destino, aquele desafio, vai ser isso para eles. E não adianta eu querer mudar mundos e fundos para resolver essa situação. Eu tenho que mudar a minha, eu tenho que ir consciente do meu processo e querer mudar o meu processo, a minha vida, a minha questão, e respeitar o destino dos outros. Mas se eu mudo, as outras pessoas vão me ver de uma forma diferente. Aí eu dou o meu depoimento pessoal sempre, né? Eu trabalhei uma questão muito forte de pai na minha constelação familiar, numa das minhas constelações familiares que eu fiz, né? Eu trabalhei a minha questão de pai, que eu tinha uma questão minha com ele, e o que aconteceu, a minha relação com ele mudou 1000% para melhor. Mas por que mudou? Porque eu mudei. Eu deixei de ser aquele garotinho mimado e me tornei um adulto, né? Nem tanto mimado, mas aquele garotinho perdido, né?
e me tornei um adulto. Comecei a tomar a rédea das minhas decisões da minha vida. E o que provavelmente aconteceu, que eu sinto dentro de mim, a imagem que eu tenho dentro de mim é que não foi meu pai que mudou, mas ele viu que eu mudei, ele viu que eu me tornei um adulto, que eu me tornei um cara responsável e que ele não precisava mais me dar reprimenda, que ele não precisava mais ficar puxando a minha orelha e que ele podia deixar eu tomar as minhas decisões e viver a minha vida, porque agora eu já era um adulto. Então, geralmente é isso que acontece. Não é que os outros mudem, mas como eu mudo a minha postura interna, as outras pessoas veem que eu mudei, sentem que eu mudei. A alma das pessoas é tocada por essa mudança e é como se dissesse, bom, agora ele já está liberado, agora eu não preciso tratar ele assim, agora ele já é um adulto, já tem o seu lugar no sistema, ok? Vamos deixar ele, no meu exemplo Gustavo, né? Vamos deixar o Gustavo seguir a sua vida, não precisamos mais ficar em cima dele. Então isso geralmente acontece, né? É isso que ressoa no meu sistema. Se eu mudo, aqueles integrantes do meu sistema vão ver que eu mudei e vão mudar também a postura em relação a mim, né? Não é o mundo que muda, é eu que mudei em relação ao mundo. Isso é algo muito importante de nós ressaltarmos, né? Uma questão também que as pessoas trazem, né? Ah, Gustavo, pode ser que eu fique sentindo algum sintoma depois da constelação, alguma coisa nesse sentido, é normal? É possível, mas não é provável, né? Pode ser que aconteça, mas não é provável que aconteça, que eu fique com uma dor de cabeça, um enjoo, alguma coisa assim, alguns dias depois da constelação. Mas se acontecer é normal. É ok, tudo certo, não é algo problemático. Porque nós estamos daqui a pouco quebrando algumas barreiras dentro do nosso inconsciente, dentro da nossa alma, né? E isso machuca um pouco, isso traz algum desconforto. Então, muitas vezes as pessoas dizem, poxa, senti náusea depois da minha constelação, passei 2 dias depois com dor de cabeça. Ok, é normal, porque dentro do inconsciente tem muita coisa mexendo, tem muita coisa lá se movimentando. Então, algum certo desconforto é normal. E o desconforto é necessário, porque se a gente está numa situação negativa, numa situação que a gente quer sair, geralmente é porque a gente está numa zona de conforto. É porque a gente não está querendo ter algum movimento necessário para o crescimento, para o desenvolvimento. Então a constelação familiar, ela nos convida a isso, a sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto realmente dá um desconforto, né? Não tem como eu sair da minha zona de conforto e continuar confortável, né? Então é normal que aconteça alguma coisa nesse sentido, algum sintoma, né, físico. Mas isso passa 1 ou 2 dias no máximo depois da constelação. E o que eu costumo dizer para as pessoas, né? Se eu participei da constelação como representante, por exemplo, né? Não como constelado, como cliente. Eu posso pegar alguma coisa daquela pessoa só se aquilo ressoa em você, né? Aí eu costumo dizer, né? Fica contigo que isso é teu, né? Se eu tiver algum sintoma depois da constelação como representante, tranquilo, não tem problema, isso é seu, né? Algo seu dentro de você, da sua alma que ressoa com aquela questão do cliente. Então olha para isso com atenção, vê o que isso está querendo te mostrar, certo? Bom, creio que essas são as questões mais importantes que as dúvidas mais importantes que as pessoas trazem antes de uma constelação, e espero ter respondido elas de uma forma clara, de uma forma precisa. E se houver alguma dúvida ainda, ou alguma coisa a acrescentar, deixe o seu comentário aqui que a gente responde, né? Na medida do possível nós vamos trazer as suas respostas aqui nos comentários do YouTube, né? Ou me chama no WhatsApp, acho que todos têm meu WhatsApp, ele está público no meu Instagram, né? Só clicar lá no meu linkzinho do WhatsApp no Instagram, né? E seria isso. Peço que vocês curtem o vídeo, né? Dê aquele joinha, inscrevam-se no canal, é importante se inscrever no canal aqui do YouTube para receber os avisos das lives, para receber também os avisos dos vídeos, das atualizações, para estar sempre por dentro do que acontece e dos conteúdos que eu vou disponibilizando sempre gratuitamente para vocês. Ok? Espero ter contribuído. É isso, muito obrigado, um grande abraço e tudo de bom para você. Até a próxima!